Senhoras e senhores, começamos agora mais um Casa do Atleta podcast. Muita informação com tempo para você ter relevância na sua vida, na saúde, né? E eu sempre trago amigos aqui, né? Meu convidado de hoje, eu vou falar o nome inteiro dele, que não sabia o nome dele até hoje, eu não sabia o nome inteiro dele. É Wellington Alves do Carmo, mais conhecido como o Dredd, mais conhecido como o cara que me fez andar de cabeça para baixo. Moleque, bem-vindo, mano. Obrigado, irmão. Me ensinou a andar de cabeça pra baixo, Dred. Cara, é verdade. Eu vou te falar que eu não lembrava disso. Você que me Pois, lembrou, né? sim, eu ficava camelando tentando fazer handstand walk. Eu falei, não, peraí, vamos começar do começo. Não, vamos começar do começo, Juliano. Fica aí, nessa caixa, fica na parede. Trabalha aqui. Bom, pra quem não tá entendendo nada, o Dredd é um grande amigo meu, é um dos melhores profissionais de CrossFit que eu conheço. É um cara que trabalha, além de tudo, inteligência emocional, um cara que está sempre se aperfeiçoando, atualizando no mercado, na profissão, conhece tudo de ginástica. É o famoso marido da Paulinha, certo? Papai, né? Exatamente. Pai do Joaquim, pai do Léo. Pai do Léo e do Joaquim, né? Temos um Léo em comum, né? Exato. E, irmão, queria começar te perguntando algumas coisas que eu acho que eu nunca te perguntei na vida, né? Como é que surgiu a ginástica na sua vida? Depois eu quero que você me conte como é que você entrou no CrossFit, né? E aí a gente vai etapa a etapa contando a sua história. Bem-vindo aí, meu irmão. Legal. Primeiro é um prazer estar aqui com você, como eu já falei, né? E falo aqui publicamente. Sempre que você precisar de mim, eu vou estar aqui, pode contar Sempre foi comigo. assim. É um prazer estar aqui com você e conversando com essa galera também, falando sobre saúde, sobre movimento e tudo isso junto e misturado. Bom, na verdade, Ju, eu tenho 36 anos, né? E eu comecei no esporte com 6 anos. Então, eu tenho 30 anos de esporte, onde eu não fiquei uma semana sem treinar na minha vida. E você tem o quê? 14 anos, né, de Um pouco formação? mais de 14 anos, o tempo vai passando, né? É. Um pouco mais de 14 como profissional Formação. de educação física. Tá. E dentre o meu esporte principal, onde eu cheguei ao alto rendimento, foi o futebol. Ah, foi futebol, verdade. Mas desde o futebol eu praticava outras atividades também, porque eu sempre gostei de treino, né? Tá. Então eu fiz algumas artes marciais, como um pouco de karatê, capoeira, um pouco de MMA mesmo, as artes marciais O mistas. Dredd veio da capoeira, não? Não veio, cara, mas poderia. Poderia. E na época que eu era criança, né, participava da escola, pra você ter ideia, eu participava dos 3 times da escola. Basquete, por incrível que pareça, Que legal. vôlei e futebol. Bacana. E eu acho que quando você pergunta de onde vem o meu contato com a ginástica e essa desenvoltura, eu nunca fui atleta de ginástica artística, Sim. né? Muita gente fala, pô, você dá aula, dá curso de ginástica e nunca foi ginasta, como é que é isso? Pois é, eu acho que todo esse desenvolvimento no esporte me permitiu ter uma habilidade maior em controlar o meu corpo, né? Uhum. E depois, mais velho, quando eu comecei a estudar e eu fiz especialização em biomecânica e algumas Aham. outras coisas, além de ter essa facilidade, eu conseguia entender o porquê que eu tinha essa facilidade e como criar um processo para facilitar isso para os outros também. Tá. Então, além de eu conseguir executar os movimentos mais difíceis do CrossFit, os movimentos básicos da ginástica, que são fáceis para um ginasta, para uma pessoa comum não é tão simples assim, eu desenvolvi processos que facilitavam o aprendizado, que foi Tá. uma das coisas que aconteceu com você, por exemplo, né? Pois é. Você queria andar na parada de mãos, então eu olhei o seu movimento, eu consegui detectar Detectou. quais são os aspectos que você precisava melhorar para conseguir fazer, e aí entrei com uma intervenção para isso. Então, Legal. respondendo a pergunta de forma direta, toda a minha experiência esportiva me trouxe uma facilidade de controlar o meu corpo, e aí com o estudo eu consegui criar um método para avaliar e direcionar para as pessoas aprenderem também. Você passou pelo levantamento de peso também, né? O LPO. Na verdade, quando eu entrei no CrossFit, eu entendi que eu tinha que entender de CrossFit, mas também eu tinha que entender dos princípios do CrossFit, que são as modalidades que complementam o CrossFit. Então, eu fui estudar ginástica, então sou especialista em ginástica para o CrossFit. Tá. Depois a gente pode falar sobre isso, que ginástica artística e ginástica para o CrossFit são coisas Diferente. completamente diferentes, né?
E aí eu fui estudar também sobre a parte de endurance, fui estudar sobre remo, sobre corrida e tudo mais. Legal. E eu fui fazer uma especialização em levantamento de peso olímpico na Na China. China. Foi uma experiência de vida incrível, assim, 30 Aham, dias lá, foi imagino. realmente transformador. Nossa, ralou pra comer? Cara, eu não tenho problema com isso, nunca, Nossa nunca senhora, tive. eu Mas ralei. é difícil, a galera que tava comigo sofreu um pouco. E eu sofri demais na China pra comer. Não dava, não sabia se. Primeiro, não tem nada em inglês. Chega a não saber se era uma barbearia ou se era um restaurante A por regra é quilo. assim, você comeu, gostou, repete, não É, gostou, não come mais. deixa esse negócio boiando ali, bicho. Isso. O negócio tudo boia lá, tudo boia lá. E eu não tive muita coragem, não. E o legal lá é que, assim, a gente viveu com os atletas olímpicos por 30 dias, né? Então, Que legal. eram 2 treinos por dia, a gente comia no refeitório que os atletas comiam, e Ah, a gente, à noite, tinha uma palestra com os treinadores para entender como que aquilo funcionava na teoria. que bacana. Legal. E aí, você teve na Disney também, né? Fazendo um curso na Disney. Como é que foi isso? Cara, vamos lá. Primeiro, o lance da Disney é, desde criança, eu vim de uma família bem pobre, né? Bem humilde, De onde? e cidade Tiradentes, São Paulo, eu vim de lá, Sei. né? E aí, eu tinha o sonho de ir pra Disney, que eu só consegui realizar faz ali uns 5, 6 anos, né? Legal. Que eu consegui ir pra Disney como turista mesmo, me divertir. E aí, o legal de eu ter ido mais velho e já empresário é que eu consegui olhar toda a experiência que eles conseguem gerar para os Pois é. clientes. E Aham. eu fiquei apaixonado, né? Eu comecei a ler todos os livros de referência da Disney. E aí eu tenho um conhecido que ministra um curso lá na Disney sobre a estratégia da magia do atendimento. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer. E aí eu fui uma imersão de 7 dias dentro da Disney pelos bastidores, né? Vendo como que eles atuam no atendimento ao público. Como é que eles tratam os clientes, o que que eles pensam para tratar os clientes daquela forma, como Eles é que falam eles sobre crise, por exemplo. Dá um pau lá no meio, dá uma treta. No meio da Disney. Eles falam sobre isso? Não. falam sobre como fazer. E esse é um ponto, né, importante. E eu trouxe pro meu box, quando eu tinha um box, e que eu ajudo também donos de box a entenderem. O negócio, ele precisa de processos, certo? É. Mas você não consegue definir todas as coisas que podem acontecer no dia. Imagina um box de CrossFit. Qual a quantidade de coisas diferentes pode acontecer no mesmo dia? Alguém pode desmaiar, Sim. alguém pode passar Se mal, pode machucar. bater a barra na cabeça. Você não consegue detalhar todos os processos. Então você precisa criar princípios que as De pessoas como agir. aprendam a tomar decisão por elas Perfeito. mesmas. Entendi. Então a Disney, ela tem uma definição que ela chama de chave, que agora são 5 chaves que todos os funcionários são treinados nesses princípios, e isso faz com que todo mundo saiba como é que tem que agir no momento que tem que tomar algum tipo de decisão, né? E aí eu fui estudar sobre como é que eles treinam, como é que eles vendem, como é que eles tratam os clientes, para tentar trazer isso pro meu mundo, né? E foi uma coisa que a gente conseguiu fazer com muito sucesso lá na Born, né? Que legal. Justamente trazer uma experiência diferente, né? Não é Vocês só mais tinham uma a- prática de O exercício. Dredd tinha um box de CrossFit aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, que eu treinei muito tempo lá, né, com você lá, chamado Born to CrossFit. Era muito legal, principalmente porque a sua esposa, né, a Paulinha, ela foi ginasta Ela profissional, foi né? da Seleção Brasileira de De Ginástica. ginástica. E eles implantaram no segundo andar aulas de ginástica, que eu fiz, eu achei incrível. O nosso box, ele... A Paulinha, ela tem esse background da ginástica, né? Que ela tem mais... Eu brinco que ela tem mais tempo como ginasta do que como gente. E Ela é brava ainda dando aula, bicho. ela é... Ela é brava. As pessoas acham que eu sou porque ela tem carinha de boazinha, É. mas engana, viu? Ela é Engana. treta. Mas a nossa ideia era... A gente tinha ali 3 andares, né? É. E um dos andares era ter um espaço de ginástica, não só para ter a vivência dos alunos do CrossFit, mas para ter aulas especificamente daquilo. Aham. Então, a gente chegou, Juliano, Aham. entre alunos de ginástica, adulto, crianças e alunos de CrossFit, é quase 300 alunos ainda. Nossa, que legal. Então, a gente atendeu Mudou a vida de muita gente ali, muita né? gente. E a ginástica era uma ferramenta que o CrossFit e a ginástica, eles se complementam Você sabe bastante. que, cara, você sabe quanto tempo já pratico CrossFit e tal, eu Sim. gosto de tudo. Eu acho que, mas de todas as vertentes do CrossFit, acho que a ginástica é que mais me atrai. Até hoje, ter uma boa mobilidade, sabe, fazer um movimento que talvez eu não
só tivesse feito na infância, ou nunca tivesse conseguido fazer, isso me atrai demais, assim, no CrossFit, sabe, na modalidade. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais você tem que ter força, né, obviamente, mas ao mesmo tempo você pode ter essa mobilidade, né, aprender a andar de cabeça para baixo, fazer um movimento ginástico que talvez não seja sua profissão, mas é gostoso fazer, né? Você é suspeito para falar isso, né? Cara, eu acredito que é o seguinte, que a gente está falando, no final das contas, de capacidade funcional, né? Ah, E isso está diretamente ligado à longevidade. Se a gente está falando de saúde, quanto mais capaz você é de realizar as tarefas do dia a dia, por exemplo, para uma senhora de 90 anos, sentar e levantar do vaso sanitário pode ser esforço máximo, pois é. né? E se ela treina para fazer um agachamento, com o próprio corpo dela, aquele esforço deixa de ser máximo e tem melhora na qualidade de vida. Tá. Então, a ginástica, ela é divertida e desafiadora porque conecta a gente com a nossa criança, né? Com coisas que a gente fazia quando era criança. E ao mesmo tempo ela é desafiadora porque ela fica difícil muito rápido. Por exemplo, você tá pendurado na argola. Dali para você subir para argola é muito difícil, né? Perfeito. Então ela se dificulta muito rápido. Então ela depende de algumas características como disciplina, como várias outras coisas que a maioria das pessoas não quer ter e não aparece tanto, né? A gente tem um conflito de ego. Por exemplo, aparece mais se colocar muito peso numa barra do que você ganhar força para fazer uma flexão de braço, por exemplo, né? Perfeito. Por isso que as pessoas acabam deixando de lado. Mas eu vou trazer um dado aqui, ninguém me contou isso, eu vi. Lá na China, a grande parte dos exercícios acessórios para melhorar o levantamento de peso eram ginásticos. Eles usavam barra, o handstand, pistol como base de preparação para pro LPO. Eles não gostavam de usar tantas máquinas assim. Pistol também? Pistol também. Pois E aí faz todo sentido, né? O pistol, você tem uma Pra necessidade quem de não sabe o que é pistol, agachamento com uma perna só. Aí a perna fica para frente, como se fosse uma arma, por isso chama pistol, né? E o que você precisa para fazer um pistol? Você precisa primeiro de estabilidade, que é a capacidade de controlar o corpo numa perna só. Você precisa de força, Trabalha muito o core. porque você vai agachar com o peso do seu corpo todo numa perna só, e você precisa de mobilidade, principalmente no tornozelo, para atingir o ângulo profundo, né? Que coisa. Se você tem capacidade de fazer isso com uma perna só, imagina com as duas pernas com uma barra nas costas. Então melhora o seu agachamento. Legal. Então, o movimento ginástico, ele vai desde uma senhora conseguir levantar do vaso sanitário até um atleta de alto rendimento melhorar o equilíbrio corporal e desenvolver a habilidade dele. Pegando carona nisso, Dredd, pra quem não sabe, o Dredd é um dos nossos professores da pós em cross training. Eu estou muito feliz de você fazer parte do nosso corpo docente. E uma coisa que a gente sempre fala, pegando carona nessa história, muita gente vê os exercícios do CrossFit, do cross training, como só voltados à competição. Mas para que eu vou agachar numa perna só, tal? E você acabou de dar um exemplo de que se a pessoa consegue essa capacidade de agachar numa perna só, é resultado que o corpo dela tá muito bom também, né? No contexto geral. E isso ajuda no dia a dia de um profissional, de uma pessoa comum, certo? Exato. Quando alguém me pergunta por quê, eu pergunto de volta, por que não? Aham, Né? boa ideia. O aspecto aqui é o seguinte, Ju, e aí é uma forma que eu tenho pensado nos últimos tempos. Quanto maior a habilidade da pessoa em controlar o corpo dela, menos equipamentos ela precisa para treinar. Legal isso. Entende? Aí é uma brincadeira. Quem não tem talento usa equipamento. Isso é uma brincadeira. Mas olha só, pensa num ginasta ou um atleta de circo. Ele consegue fazer uma variedade de movimentos muito maior do que uma pessoa que tem um domínio pobre do próprio corpo. Tá. Então, ele se torna uma academia. Uma pessoa, vamos lá, uma pessoa que não treina, ela vai conseguir fazer ali 5, 6 tipos de movimentos diferentes. Comparado com um atleta de circo ou um ginasta que consegue fazer 200, esse atleta, ele tem um repertório de movimento muito maior, então ele consegue treinar de diversas formas, porque ele tem uma capacidade maior de controlar o próprio corpo. Então, quando você pensa assim, mas para que eu vou ficar numa perna só ou ficar de ponta cabeça? A gente pensa, se responde ao estímulo, estimule. Ou seja, se você pode melhorar, por que você não vai melhorar, né?
Ninguém é inteligente demais que não pode ficar mais inteligente, ninguém é condicionado demais que Entendi. pode ficar mais condicionado. Então, do mesmo jeito que a gente ajusta o treino para quem está começando, a gente também tem que ajustar o desafio para quem já treina para ficar mais condicionado. E também entender que quanto maior a minha capacidade de controlar o meu corpo, mais estímulos diferentes eu consigo dar para o meu corpo. E estímulos diferentes gera mais resultado. O meu corpo ele precisa se adaptar a essa novidade. E você consegue manter, assim, a partir do momento que você aprende um exercício, uma habilidade nova que você consegue executar, você desaprende ela em algum momento, se você parar 100%, ou você fica com ela registrada ali, só precisa voltar a praticar? Isso é uma boa pergunta, tá? Na verdade, a gente pode dividir aqui de uma forma simples. Todo movimento, ele tem um elemento técnico e um elemento físico, de força, né? Tá, Vamos pensar aqui uma subida na argola. tá. A subida na argola tem um elemento técnico, que é você conseguir fazer a transição da argola para entrar, trazer ela no peito e tudo mais. Só que você precisa ter a força mínima para trazer a argola até ali. Perfeito. Então, o que acontece? Eu tenho esses dois pilares aí. Tem gente que é muito forte, mas não tem o elemento Não tem a técnico. técnica É para aquele subir. cara que faz barra de tudo quanto é jeito, mas não faz um muscle up. Perfeito. E tem gente que entende, O tem o muscle desenvolvimento neural, entende a mecânica, só que não tem a força para Pra trazer a subir argola ali. até lá. Entendi. Então, o estímulo neural, que é o seu cérebro entender o comando que ele tem que dar, ele demora mais tempo para você desaprender, ficar destreinado. Só que a força você perde mais rápido. Então, o que pode acontecer? Você faz um muscle up, fica muito tempo sem treinar ou sem desenvolver pelo menos as capacidades que compõem ele, Aham. você tem uma queda na força, e isso pode fazer com que você não consiga fazer o movimento. Perfeito. Mas essa retomada é mais rápida. Tá. O Dredd falando assim, né? Parece que agora ele tá entrando numa filosofia, mas ele dá aula assim. Eu sinto falta da sua aula. Porque eu ia fazer um treino normal lá e a gente batia altos papos, cabeça, assim, sobre, né? Muito, muito do que você fala. Eu queria te perguntar uma coisa. Você vê, qual é a relação que você vê do exercício físico com a inteligência emocional? Nossa. Bom, você que quis entrar nesse Vamos assunto, com hein? tudo, filho. Cara, primeiro que assim, aonde que eu vi essa relação entre comportamento humano e o exercício? Quando eu me tornei empresário, nos primeiros anos, eu era um professor que tinha aberto uma academia. Eu não era empresário, né? Tá, tá. Eu era muito bom tecnicamente, mas eu não tinha a mínima ideia De como gestão. funcionava uma empresa. Uhum. Como a maioria dos profissionais que abrem um negócio no Brasil. Pois é, O mas cara- teremos no nosso curso. Exatamente. É. O cara, por isso que o curso é completo, né? Sim. Porque ele vai te assistir em tudo que eu gostaria de ter tido no início que eu não tive, né? Você pensa lá, qualquer área, vamos trazer aqui. O cara é um padeiro muito bom, É. aí ele tem a ideia, vou abrir uma padaria, sou um padeiro muito bom, só que a padaria precisa de finanças, de Sim. venda e tudo, e ele não entende disso, tá? Nesse momento, eu comecei a ter vários conflitos, né? Com sócios, com clientes, com equipe. E aí, eu tava muito estressado, muito nervoso. Eu tive até uma crise de ansiedade nesse aspecto. Certo. E aí, um dia, eu tive um clique que eu entendi que no treino, além de me ajudar a gerenciar o estresse, né? De controlar a ansiedade, eu poderia treinar de um jeito, dificultando o meu treino para que eu desenvolvesse resiliência. Porque se você for pensar, Ju, pensa num treino de CrossFit. Você sente várias coisas ali. Medo, Sim. raiva, vontade de parar, falta de confiança. Ansiedade, E aquilo não precisa ficar dentro do treino. Você pode levar isso para sua vida. Por exemplo, eu já fiz essa pergunta para dezenas, centenas de alunos. Cara, me fala uma coisa que você aprendeu com o treino que você leva para a vida. Aí a maioria fala assim, ó, quando eu tenho que fazer 100 agachamentos e tá muito difícil, é só eu dividir em séries menores que eu vou conseguir chegar lá. Aham. Na vida, quando eu tenho um problema muito grande, é só eu indo devagarinho, um Resolvendo dia aos por poucos. vez, que eu consigo dar conta desse problema. Legal. Então eu entendi que o treino era uma ferramenta de me tornar mais resiliente pro negócio. Legal. E aí foi quando eu comecei a estudar mais a neurociência, a inteligência emocional, toda a parte de comportamento humano, que está totalmente relacionado. Você quer um exemplo mais simples? Muita gente tem medo de virar de ponta cabeça. Sim. Isso não é físico, é comportamental. Ah, perfeito. Né? O que é o medo? É Né? uma insegurança. Exato, a pessoa, ela
passa várias questões na cabeça dela ali que impedem ela de executar o movimento. Então ali é sobre comportamento, não é Interessante. sobre condicionamento físico. É, Se sim. eu entendo minimamente como isso funciona, né? Por exemplo, eu te ajudei a andar na parada de mãos. O que te Uhum. faz se sentir capaz para vencer o medo? É desenvolver habilidade. É isso. Quanto mais habilidade você tem, menos medo você tem. É. Né? Por exemplo, o que faz você estar Técnica. aqui falando no microfone sem ter medo? É ter habilidade, ter desenvolvido a capacidade disso. Então, quando você aumenta a sua capacidade, o medo diminui. Então, o que você precisa fazer com uma pessoa que tem medo de fazer parada de mãos? É treinar ela num nível que ela desenvolva a habilidade mínima para se sentir capaz de treinar aquilo. Perfeito. Entende? Por que que acontece? Se o treinador ele não entende minimamente disso, ele vai expor a pessoa, aí de repente a pessoa cai e acabou, Entendi. né? Tem gente que vai embora e não volta mais, Entendi. né? Você cria um trauma até. Então eu comecei a enxergar que tudo é sobre comportamento, né? E hoje eu uso o exercício físico para não só melhorar o condicionamento físico, a saúde das pessoas, mas para as pessoas aprenderem a ser mais resilientes também na vida, né? Tá. Porque olha aí tudo que a gente vem passando, tudo que a gente passou, Sim, pois é. a resiliência, Aprendeu na raça, né? a Aprendemos na raça. resiliência é uma característica extremamente importante, né? Nos Entendi. dias de hoje. Isso tudo foi muita inovação da sua parte, né? Porque o CrossFit ainda era muito visto como só aquela modalidade do esporte, meio que não era esporte, mas era, ao mesmo tempo era competição, né? Alta intensidade. Você veio trazendo essa questão, essa inovação, né? Que eu chamo de inovação, porque enxergar isso de outra forma foi muito legal. E eu vou aproveitar para chamar mais uma convidada aqui para o nosso papo, que também fala sobre inovação, né? Ela é uma pessoa que também buscou, né, novas referências, buscou referências fora do Brasil, buscou parcerias e conseguiu trazer uma inovação para o nosso mercado, né? Vou chamar a Ana, tá aí? Tá? Então, antes da Ana chegar, Dredd, você sabe que essa brincadeira da parada de mão, né, só reflete um pouco do que eu aprendi muito lá contigo. E eu lembro muito da técnica, né? O lance da técnica fica muito na minha cabeça. Então, tudo que eu tenho insegurança, eu falo assim, cara, vai na técnica. Vai no que você tem que fazer, né? Respira, não vai na emoção. Vai na técnica, vai no que você tem que fazer. Tanto, não só na parte física, você vai dirigir um carro que tem um câmbio diferente, vai na técnica, certo? Usa a sua garra, tudo, mas vai na técnica. Então, isso é legal porque eu trouxe para cá. Mas vou trazer para cá agora minha amiga Ana Paula Leal. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Bem. Bem-vinda, Ana. Eu estava falando aqui. Senta, fica à vontade. O microfone da Ana está funcionando? Fala um pouquinho para a gente testar. Alô, tá funcionando? Tá ok? Tá ok, Marquinhos? Tá? Voz de veludo. Ana tá sempre elegante. Uma mulher Nada, pra elegante. você. Ela é demais, velho. Ela é demais. Estava falando com o Dredd. Eu tava escutando ali, tava adorando. Legal, né? Porque sobre inovação, né? Porque Dredd também rodou em vários países do mundo, Sim. trazendo algumas referências para cá, foi atrás na China buscando LPO, foi para Disney trazendo atendimento ao público, replicou isso tudo no box que ele tinha aqui em São Paulo. E você, Ana, foi muito precursora, né, de trazer um grande evento para cá, fazer conexões, e aí você se torna uma interlocutora, na verdade, a pessoa que conecta, né? Conecta o segmento todo aqui do fitness, né? Sim. Então, eu queria primeiro te agradecer por ter vindo aqui. A gente é amigo há muitos anos, né, minha amiga? Eu só trago amigos aqui. E falar um pouco sobre isso, né, Ana? Você fez relações públicas, né, Ana? A minha formação é em comunicação social, daí habilitação em relações públicas, né? Tá. E aí eu queria que você me contasse rapidamente de como é que surgiu o lance do Arnold, né? Porque você acabou se tornando sócia do Arnold Schwarzenegger, né, minha amiga? É. Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. E a É um Ana, além de desafio. sócia, ela virou amiga dela, foi lá na cidade. Ela vai contar pra gente. Como é que surgiu essa história do Arnold? Que, na verdade, desde 93, né? Desde a minha formação e já trabalhando na área de eventos, era o que eu queria. Aí eu fui para fazer uma primeira festa de esporte, Esporte Business Fair no Rio. Esportes. Aí, obviamente, sempre dentro do meu benchmarking
Valdir Soares, Maurício Fernandes, né? Tinha muita gente que já era boa, muito boa no Mas você já mercado. trabalhava com eventos, ou ainda Eu já não? trabalhava com eventos, mas na área de joias e relógios, Tá. ótica, essa parte, né? Mas logo em seguida, já um ano já trabalhando nessa área, já fui para a área de esporte também. Aí depois continuamos a ver o que estava acontecendo no mercado. Daí foi na época que montamos a Rio Sport Show, Tá. em 2000. E a Rio Sport Show, sim, ela foi, acho que a grande percussora de algumas outras coisas que vieram no decorrer, né? Que a Rio Sport Show, apesar de ser uma feira que concorria diretamente com a principal aqui de São Paulo na época, mas era uma feira muito voltada para o proprietário, é o B2B, né, Tá. realmente, né? Era o proprietário de academia que Só entrava, business ali. só business. Aí uma época que eu precisei até para uma competição de bike que eu ia colocar lá dentro do evento, e eu queria suplemento ali para dentro. Eu fui falar com o Marcelo Bella, que era, Aham. naquela época, era diretor de marketing da Da Probiótica. probiótica, é. Aí ele falou: Ana, ninguém está falando desse mercado ainda, o mercado está crescendo muito, você devia de olhar o que está acontecendo lá fora. Tá, ele me deu uma lista, juro, me deu uma lista de 5 eventos que ele falava que era importante eu Aham. conhecer. Eu fui nos 5. Foi o que lá? FIBO, Foi na IRSA. FIBA, a Natural Products, Aham. aí tinha umas outras menores, né, que eu fui vendo no mercado. E fui no Arnold, né? E Foi quando no cheguei Arnold. no Arnold, eu fiquei apaixonada. Lá era nos Estados Unidos, né? Columbus, Ohio, Uhum. né? E eu fiquei apaixonada na hora que eu vi, porque acho que o primeiro impacto que eu tive foi realmente nas competições, porque você está acostumado em feira, e de repente tem uma área imensa de competições que você nunca viu na vida. E eu me lembro que o Strongman, na hora que eu vi, eu fiquei tão impactada que eu fiquei parada ali assistindo. E olha, eu já estava tão paralisada que eu estava assistindo só o amador, não tinha ainda visto o profissional, que daí eram os maiores do mundo, estavam lá competindo. E eu ainda falei, estava com o Roberto, né? Eu falei assim, Roberto, É. imagina um evento desse no Brasil, mas nem de perto sonhava um Que dia pudesse acontecer. zero. Fui lá apenas como uma pessoa para ver o evento, né? Pegar ideias e ver o que estava acontecendo no mundo. Aí eu peguei o Rio Sport Show, que já era um sucesso no Rio de Janeiro. Eu falei, peguei 500 metros quadrados de área ali e resolvi fazer uma Expo Nutrition. Então, eu peguei 500 metros, coloquei algumas empresas na área de Isso aonde? suplemento. Isso foi no Rio de Janeiro, no Pier Mauá. Tá. E esses 500 metros, a minha feira do Rio Sport Show, mais ou menos, ela dava umas 9.000 a 10.000 pessoas, porque era B2B. Esse ano eu fui para 15.000 e pouco, só por Por causa desses... obrigada. Só por causa desses 500 metros quadrados de suplemento, eu interditei toda a Rio Sport Show. Caramba. E assim, e eu falava, eu via entrar aquelas mulheres, aquelas pessoas super saudáveis de academia. Eu falei, como é que eu nunca cruzei com essas pessoas na minha vida? Né? Que eram pessoas Outro mundo, onde eles estavam? né? E aí, no ano seguinte, ao invés de colocar na entrada da feira, que eu falei assim, eu vou colocar esses 500 aqui, corre o risco de não ser visitado. Interditou toda a Rio Sport Show. Aí, no ano seguinte, eu coloquei, aumentei a área da Expo Nutrition e coloquei para o final da feira, que assim não interditava a Rio Sport Show. Aham. Aí, no terceiro ano, já a Expo Nutrition já teve uma vida própria. E, Aham. na verdade, a Expo Nutrition foi o grande evento, realmente, que começou a ser o grande evento divisor de águas no setor da suplementação no Que Brasil. até então, por exemplo, o fisiculturismo, ele tinha só eventos isolados ali, né? Campeonato, ponto. Campeonato, Não só. tinha feira, nada de... obviamente, devia ter algum tipo de degustação, mas era muito mais focado no campeonato E do aí atleta. você agregou um campeonato de fisiculturismo, com Sim. strongman, com marcas de suplementos. E aí as marcas, já tinham muitas marcas no Brasil, eram mais gringas, como que era isso? Por incrível que pareça, tinha bastante marca. Eu penei, né? Porque na época você não sabe o que é importador, o que é fabricante, o imagino. que é revendedor, você não sabe. Eu dei muito tiro na água É. e alguns, obviamente, foram excepcionais. É. E uma vez, eu nunca mais me esqueço, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, quando eu fui para o Arno de África, Aham. e a Graciane, nunca mais me esqueço essa frase da Graciane. Graciane Barbosa foi comigo, né, para visitar, que ela queria estar lá no evento. E ela falou uma vez comigo, ali sentada, a gente almoçando, ela falou, Ana, a Expo Nutrition foi o grande divisor de águas do setor. Nós, por exemplo, nós nunca tínhamos feito presença VIP em lojas, não existia isso. Olha que coisa, abriu o mercado, assim. Isso daí surgiu depois com a Expo Nutrition. Tirar Perfeito. fotos de você, isso aí surgiu depois. Então, a gente não tem a dimensão do quanto a gente mexe com o mercado, Não, né? e uma coisa que eu te conheço há muito tempo, né? A gente já trabalhou juntos em vários... Aliás, estou no Iguaçu por sua causa, Não, né? por sua causa, competência tua, Não, 100%. A Ana, eu lembrei esses dias, inclusive, quem me apresentou a Julie da Life Fitness foi você também. Olha, Esses dias eu comecei a lembrar, a Ana é a pessoa que conecta o mercado, fato.
Não, mas assim, uma coisa que me veio aqui é essa atualização, né, do seu business. Até o Dredd também estava falando sobre como a gente tem que atualizar o negócio sempre, né? Sempre tem um desafio. Sempre tem Sim. uma novidade, às vezes tudo tá indo muito bem, aparece alguma coisa que muda, e isso faz parte, né? E você constantemente você tem que atualizar seu negócio, né? Ô, Ju, o que que acontece? Assim, uma época da minha vida, eu, eu tinha já vindo morar em São Paulo, fazia Rio Sport Show, já era um grande sucesso, e eu nunca vou mais me esquecer disso aí. Eu comecei a trabalhar paralelamente com outras coisas ligadas às empresas do meu marido. E você tinha um evento que era super bem sucedido, mas era uma receita de bolo. O bolo estava gostoso, era maravilhoso, ele se vendia, Aham. mas eu não pensava mais na cobertura, no recheio, nos Perfeito. complementos. E em algum momento, uma outra empresa tentou entrar no mercado do Rio de Janeiro, que é onde eu estava, e Aham. aquilo mexeu muito comigo. Eu percebi que, na verdade, eu parei de olhar para o meu negócio. Parei de pensar naquele negócio. E é o grande erro da gente, né? Então, Entendi. é como eu acho que o evento, qualquer trabalho que a gente faça, eu comparo muito com a medicina, que você nunca para de estudar. Eu acho que o evento você nunca para de criar. Você sempre tem que estar pensando o que você pode ser útil. Porque um dia, feira por feira, podem vir 10 outras tão boas ou iguais a mim. Eu tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu setor. Então, Perfeito. isso que acho que é a minha visão, que hoje, depois desse momento, né, que eu acho que esse momento que aconteceu isso foi o grande safanão que eu recebi no mercado, tipo assim, ó, olha para o teu negócio. Entendi. E ali eu fiz uma remodelagem, toda a Rio Sport Show, foi quando eu coloquei a Expo Nutrition, depois eu peguei o Arnos. Então, Perfeito. de um momento, né, de crise, que eu percebi que o erro não era assim, o concorrente foi. O concorrente foi porque viu uma oportunidade que eu não estava tendo. Talvez tenha Imagina que aberto eu essa tinha oportunidade. aberto essa oportunidade. Então, assim, na verdade, foi o melhor bem que esse concorrente me fez, foi ter tentado fazer isso, né? Entendi. Porque me fez voltar de novo para o meu negócio. Então, a partir dali, eu nunca mais parei de pensar no meu negócio. Que coisa. Sempre fico pensando, o que que eu posso fazer para melhorar aqui? O que que meu cliente espera de mim? Sabe, eu tenho que sempre estar à frente, imaginando outras tribos, outros negócios que eu preciso. Porque, assim, por exemplo, a Rio Sport Show é para todos de academia, mas hoje em dia, uma feira como o Arnos, que eu coloco o equipamento lá dentro, tem toda uma parte de fitness, de wellness, qualidade de vida, eu Ah, tenho que pensar quais são as outras, o que mais eu posso trazer para ali, né? Então, por exemplo, quando eu coloco uma competição ali dentro, já a gente chegou a ter 40 modalidades esportivas ali, eu estou trazendo mercados diferentes ali dentro. entendi. Para estar falando com o cara do suplemento, para estar falando com a empresa de equipamentos, né? E são mercados diferentes que consomem de uma maneira diferente aquele produto que está ali. Então, acho que esse é o nosso papel enquanto promotor, é tentar pensar o que que a gente pode fazer para ajudar o mercado. É a renovação, né? Sim, E aí, renovação também, eu queria puxar o Dredd, porque assim, o Dredd também passou por algumas situações, inclusive o fim da Born to CrossFit, que era um box incrível, tá, que você tinha, e acabou que você hoje mora em Santa Catarina, né? Mudou totalmente a maneira de trabalhar, mas você não deixou de trabalhar. Foi uma renovação? Cara, eu entendo como o desbravamento de um novo mercado aqui, né? Eu comecei no CrossFit em 2011, né? Quando eu comecei a treinar CrossFit, aplicar em mim mesmo e comecei a atender alguns alunos particulares, eu fui expulso de 2 academias porque elas não entendiam aquilo que estava acontecendo, né? Fui convidado a me retirar. Entendi. E aí, anos depois, os mesmos gestores daquelas academias vieram fazer curso comigo sobre CrossFit para implementar a modalidade. E agora eu vejo uma nova oportunidade, né, com o treino online, né? Porque isso que eu faço hoje de atender, tanto com o programa de treino quanto ajudar professores a fazerem o que eu faço hoje, até 2 anos era impensável, né? Um professor de educação física atender online era impensável. Então, a pandemia, obviamente, foi um problema gigante, né? Mas ela acelerou vários processos também, e esse foi um deles, né? E, e é importante ter essa fatia do mercado, porque para você instituir um novo hábito, quanto menor a resistência, é melhor. Então, vou dar um exemplo. Para muita gente que treinou e não consegue voltar, ou uma pessoa que é sedentária, ela tem que acordar 1 hora mais cedo, montar uma mala, preparar o dia, a comida, são muitas resistências que podem fazer a pessoa desistir, né? no meio do Os caminho. Antes números, de os chegar, antes de números começar. mostram isso.
Agora, quando a barreira que ela tem é levantar e dar o play em um link e começar a treinar, você diminui as barreiras, né? Então, só para você entender, 80% dos meus alunos, o ano passado, completaram pela primeira vez um ano treinando, né? Aham. 312 treinos no ano. Caramba, que Isso, legal isso. isso é uma mudança no mercado, né? Possibilita. E uma estratégia de retenção de aluno, né? Porque não é Exato, fácil. porque assim, tem público para todo mundo, né? Aham. Só que os números no Brasil hoje mostram que mais da metade da população ainda é sedentária, né? Nós acordamos para a saúde, para a qualidade de vida, Uhum. mas tem muita gente que na prática ainda não consegue colocar isso no dia. E eu acho que essa forma de atender, que não é simplesmente você pegar o que você faz presencial e colocar no online, não é assim que funciona, é uma forma de você possibilitar que pessoas que não iriam frequentar uma academia comecem a treinar. Mas daí você mexe com o hábito, né? Com o comportamento, aquilo que a gente estava falando, não é isso? Com certeza, sabe, Ju? Se você me permite, do que vocês estavam falando, eu enxergo de duas formas. Primeiro, na perspectiva do empresário, eu gosto muito de usar o exemplo da natureza, né? Vamos lá. O que é uma plantação? Você vai plantar e não vai viver a vida que o negócio vai se colher sozinho, né? Então, um negócio, para ele ser saudável, você precisa plantar com uma mão e colher com a outra, né? Sim. Só que, se você para de plantar, quando você começa a ter resultado, você não vai ter resultado no futuro. E Aham. isso acontece com muitos donos de box, né, por exemplo. O cara começa a ter resultado, começa a entrar aluno e ele para de fazer o que fez com que os alunos chegassem. Aí ele tem uma queda. Então, quando eu falo plantar com uma mão e colher com a outra, você tem que desfrutar daquilo, claro, mas você não pode parar de fazer aquilo que fez os alunos chegarem. O original, né, daquilo, da criação, né? Exatamente, né? E o outro aspecto é justamente esse. Treinar ou não treinar, Ju, é comportamento. Perfeito. As pessoas, elas treinam porque aquilo significa alguma coisa para ela, né? A nível de valor mesmo, ela valoriza aquilo e ela treina. E muita gente não treina justamente porque aquilo não faz parte de um valor para ela, né? Mas isso é algo que a gente precisa trabalhar, né, no nível de comportamento, porque a gente não consegue ser bem sucedido morto. Só o Michael Jackson que tá faturando milhões depois de morto, né? Mas nós, pessoas normais, É. né, precisamos da saúde e da energia. Então isso deveria ser motivo suficiente para treinar. Ah. Se as pessoas não treinam, é só uma pergunta de milhões, né? Porque todo mundo sabe que precisa cuidar da saúde, mas a maioria das pessoas não cuida. É porque, na prática, aquilo não faz parte de um valor para ela. Então, ela entende que existem coisas mais importantes. Então, a mudança não é só escolhe o tipo de atividade que mais te atrai. O problema não é esse. O problema é que ela acredita que aquilo não é tão importante assim. E aí, nessa pegada do comportamento, Ana, você lida com comportamentos diferentes lá, né, no evento, né? Porque, por exemplo, você tem o público do fisiculturismo, ponto. Aí, às vezes, né, aí você tem o público, de repente, até do cross-training, Tem ponto. também. Aí você tem o público de nutricionistas, profissionais da saúde, médicos também que estão lá. Aí você tem o... Então, assim, são vários segmentos, vários públicos diferentes, né? Dentro de um evento só. É um grande desafio isso aí, né, Ana? Isso é um grande desafio, mas pegando até o embalo aqui do que o Dredd falou, assim, tem uma coisa, você falou que eu acho que é muito importante disso. Outro dia eu estava treinando com a Cláudia Gentil, que você gosta, que ela que me treina, e ela falou assim, no meu caso não, né, mas muitas pessoas que ela treina, né, que trabalham em empresa e coisas, falam assim, ó, o dia que você tiver, porque às vezes você tem um treino 2 vezes ou 3 vezes por semana. Se você tiver alguma coisa para você fazer no seu trabalho, você vai ligar para ela e vai dizer, ó, hoje está cancelado. Se você tivesse uma fisioterapia para fazer, você não ia cancelar. Então, se você fala no teu trabalho que você tem uma fisioterapia, que é uma coisa que não é um preventivo como você treinar, você tem coragem de falar e as pessoas aceitam que você tem uma Verdade. fisioterapia. Verdade. Mas se você fala, ah, não, porque hoje eu tenho minha personal, porque assim, é uma coisa preventiva, Acha que é fica um supérfluo. supérfluo. Então, isso que você falou é pura verdade, É né? verdade. E nesses segmentos todos, né, que você estava falando que eu abranjo, mais ou menos você percebe um pouco disso, né? Quando você vai lidar para o preventivo, que já, a coisa já está estragada, você tenta ajeitar, né? Se você vai falar, eu tenho uma atividade física XYZ, meio que acham que você, nossa, está com muito tempo livre. Não é tempo livre.
né? Eu tô cuidando da minha É. saúde, eu tenho que ir como nutricionista, eu tenho que passar por um preparo com nutricionista, com médico do esporte, ou fazer um treino, né? A gente percebe muito isso, essa avaliação dela, assim, essa percepção dela, eu nunca tinha parado para pensar, eu falei, nossa, é isso que você Agora, falou. e tudo é referência, né? Estilo de vida e tal. Eu queria pegar o gancho do Arnold, né? Do Sim, próprio Schwarzenegger. Você que me contou muita coisa sobre ele, né? Você foi até a cidade que ele nasceu, né, a fui. casa que ele morou, né? E aí o que ele fala, né? Que se ele para, Arnold, o cara tem muito dinheiro, para que ele continua com o evento que dá trabalho, com muita coisa? setenta e Porque cinco anos, 75 anos. E vai presencialmente nos eventos, né, Ana? E, presencialmente. por que conta pra eles o que que o Arnold fala, por que que ele não para com isso? Na verdade, a filosofia dele, de quando ele começou a fazer o Arnold Sports Festival, que ele já era conhecido, uma vez ele foi competir em Columbus, era, era um outro nome, tinha Classic, alguma coisa, ele foi competir e ele ainda já era o Arnold Schwarzenegger, e o Jim Lorimer chegou para ele e fez a competição, ele ganhou, obviamente, lá, e falou, o dia que eu parar de competir, eu quero voltar aqui, que foi a competição mais organizada que eu já participei, eu quero dar meu nome Que para legal. esse evento. Então, Jim Lorimer não acreditou, já era Arnold, e ele fez isso. Quando ele parou de competir, ele voltou lá, tanto que começou Arnold Classic, e aí começou Entendi. tudo. E ele falou assim, o evento do Arnold para ele, na verdade, é uma devolução. Porque ele disse assim, se ele foi 2 vezes governador da Da Califórnia, Califórnia. né? Se ele foi, né, é o do bodybuilder mais conhecido no mundo, né? Se ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, ele deve isso ao esporte. Então, para ele, esse evento é uma devolução. Ele sempre pede que eu tenha no evento crianças, porque ele fala, "Ana, ainda mais no Brasil, que é uma tanta diferença socioeconômica. Ah, Se você pega essa criança, você coloca no esporte, você com certeza está tirando ela da rua e de fazer alguma outra coisa, de desviar o caminho dela. Então, ele sempre pede que tenha vários esportes, que às vezes a criança não se identifica com o bodybuilding, mas vai se identificar, sei lá, com a capoeira é ou um com qualquer estilo outra de, coisa. é um estilo de vida, né? Como a gente estava Sim, falando, e o Dredd tem muito essa pegada, né, Dredd? Com crianças, né? A sua mulher, o ginasta, vocês não tem já trabalhou com capoeira, enfim, isso faz parte de vocês também. Cara, a gente vive um momento crítico, viu, Ju? Porque A competição com o celular. nunca se teve um índice tão alto de obesidade infantil. E eu falo de duas vertentes. Na vertente competitiva, por exemplo, a minha esposa ela trabalha com alto rendimento de ginástica artística. Tem muito poucas crianças. Na minha época de esporte, tinha fila para você fazer teste e peneira de futebol e de vários outros esportes. Tem cada vez menos criança, porque existe uma competição com as telas, né? E se perdeu um pouco dessa cultura de usar o esporte como forma de educação e de formação de caráter, né? E isso é um problema gigantesco, tá? A gente está vivendo isso na prática, menos crianças praticando esporte. Então, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, tanto quanto famílias e pais, quanto formadores de opinião do esporte, da saúde também. E uma coisa legal desse projeto que eu estou tendo agora do treino online é que eu simplesmente incentivo os meus alunos a quebrarem essa barreira os meus filhos eles não podem atrapalhar, né? Porque antigamente tinha esse lance do profissional versus pessoal. Quando começou o home office, se tinha muito essa preocupação dos filhos não aparecerem, né? E eu incentivo, eu coloco os meus filhos durante a aula, eu uso eles para mostrar algum exercício, ai, tem de bacana. 4 anos, de 2, porque isso libera os meus alunos a deixarem os filhos lá e junto. Só que o que Participar. acontece? Numa academia convencional, não vai criança ver o pai treinar. Agora, quando você vê o seu pai dedicando 1 hora do dia dele para fazer exercício Muda. e você tá ali junto, Uhum. isso cria uma conexão incalculável, né? Porque o que eu acredito de fato, sendo pai, estudando sobre comportamento, é que as crianças hoje elas são, antes de tudo, muito pouco estimuladas, né? E estimuladas com a vida real, não com telas, não com celulares de computadores. Jogos, tal. É correr, brincar, Sim. pular, é ter contato com esporte, com outras crianças. Então, eu acho que essa presença das crianças do próprio público não atleta é muito importante, porque
tem um ar de inspiração. Eu acho que o público comum, ele não quer ser atleta, né? Ele não quer ter uma vida de um fisiculturista, mas ele usa os atletas para se inspirar, Fonte de inspiração. para ter uma É vida isso, mais né, Ana? saudável. É, usa Acontece muito. isso. E tem muita criança no evento, né? Muito, mas isso foi uma coisa que a gente começou, nem pensava, porque se você pegar das 40 modalidades esportivas ali, acho que 100% era de competição mesmo, né? A gente pega a confederação, isso era uma das regras que o Arnold falava, sempre pegue os melhores parceiros, Aham. porque é garantia que 50% vai dar certo, no mínimo 50% vai dar certo o negócio. Pior coisa é você pegar péssimos É parceiros, verdade. né, nas competições. Então, a gente sempre procurou as confederações, federações ou empresas que faziam as competições de uma maneira muito bem organizada, e a única coisa que a gente foi implementando, falou, tudo bem, vai ter a parte competitiva, mas eu quero que tenha workshop para criança, quero que tenha competição de criança. Legal. E isso foi estimulando. Me lembro que no primeiro Arnold no Rio, em 2013, ele estava Jornal Nacional, todo mundo querendo cobrir o evento, e ele falou assim: eu quero entrar no evento andando com 30 crianças. Que E legal. como desde o início o americano tem muito do giving back, né? O Arnold muito isso também. Então, desde o primeiro Arnold, a gente tem um aspecto, seja em valor do ingresso destinado a alguma instituição, e geralmente instituição ligada à criança. Que legal. Acho que 100% de todas as instituições foram ligadas à criança, ou com câncer, ou com algum Bacana. problema, né? E a gente sempre fez entrada da feira, mesmo quando ele fazia parte da coletiva de imprensa, tem as crianças ali sentadas, ele quer falar com as crianças. Eu tive a oportunidade de conhecer o Arnold, obviamente, com a sua conexão, né? A Ana sempre me convida, né, para participar de alguma forma, né? Essa última, ela me ligou, eu estava contando para ela que ela me ligou, né? Foi pós-pandemia, pós-fazenda, esse negócio todo. Eu um pouco de bodezinho do fitness, porque tinha muito coach aí, né? Falando, deixa de falar, eu cansei de falar. Aí a Ana, aí chegou uma hora que todo mundo me cobrando, Juliano, mas eu quero emagrecer, Juliano, mas o que eu posso tomar? Juliano, eu falei, cara, eu preciso voltar a falar, eu acho que eu sou comunicador de história. Aí me liga a Ana, num dia, do nada, Ju, cara, queria te fazer um convite, eu aceito. Eu falei, não, mas nem te fiz Foi assim convite, eu mesmo. falei, não interessa, eu já aceito. Ela me convidou para apresentar, fazer a primeira transmissão, Do né, Arnold TV. do Arnold TV, Fantástico. com 5 canais ao vivo, uma mega transmissão que nem na Globo eu tinha feito. E aí eu conheci a Uniguaçu por isso, né? Mas é sempre muito bom, né, Ana, a gente ter esse estilo de vida, né? Eu também procuro levar meus filhos, vocês sabem, em todas as competições que eu participo, nos Não, você eventos. vive isso, né, Vivo, Ju? Você vive gosto. na realidade. É porque eu acho que, por mais que ele não vá competir, por mais, como você falou, por mais que ele não vá ser um atleta, aquele ambiente é Sim. muito gostoso, é muito saudável, né? Você acordar cedo, de repente, no evento, assistir uma competição, entender um segmento, acho que é muito saudável, né? Eu acho que o esporte te faz pensar em coletividade, né? Em você ter disciplina. Sim. Isso aí, tudo isso é aplicado no teu dia a dia, no teu trabalho, seja qualquer trabalho que você vá, né? Você ter a pontualidade, você ter o respeito, você saber trabalhar no coletivo, né? Então, acho que isso é bacana. Isso aí o esporte te dá de uma maneira tão natural que te entra, né? Sem você precisar falar para a criança toda vez, olha, quando você chegar ali, você cumprimenta fulano, você faz isso, né? O esporte naturalmente ele te faz ter atitudes que são condizentes, que são bacanas, né? É para a vida, né? E o Arnold, né, pessoa física, né, a gente percebe que ele é muito, na verdade, ele é muito generoso, né, porque aquele tour que ele dá no evento, né, ele passa, não vai direto, ele não vai para o fisiculturismo, ele vai, passa no campeonato de remo, Ele ama isso. no strongman, ele vê tudo, vai um por um ali, né, então isso é muito Dança, bacana. e ele dá. Às vezes eu vou sempre na segurança dele ali, principalmente nos Estados Unidos, aqui, obviamente, vou do lado dele, e é muito bacana, mesmo quando ele chega, às vezes, na dança de salão. Ele chega lá e fala: eu amo a dança de salão, eu não sei o que lá. Mesmo que ele nunca tenha feito um passo de dança na vida, Aham. apesar que já fez em alguns filmes, mas ele faz, sabe, ele estimula, ele sabe o nome das pessoas, ele vai cumprimentar. Isso é muito lindo de ver. E ele sempre estimula. A primeira pergunta que ele faria se chegasse aqui agora: quem aqui você já fez ginástica hoje?
Você Já já treinou treinou? hoje? Aham. Eu sempre faria essa pergunta. Eu comecei a treinar mais depois do Arnold Sports Festival, que eu não Que treinava legal. regularmente. Aham. Mas era tanta essa pergunta, com regularidade, que eu ficava envergonhada, não dava para mentir, né? E eu já treinei com ele algumas vezes em algumas academias lá fora, que eu tinha essa possibilidade, na hora que eu treinava, ele estava lá. Eu falei, ai meu Deus, aqui não dá nem para enganar, né? Então ele faz essa pergunta, ele fala assim: não é possível, não tem desculpa para a pessoa que diz que não tem tempo. Ele falou, e ele sempre usa, o dia tem 24 horas, se você trabalhar 12, sobram tantos, e isso você. Você tem o tempo de você comer, tomar banho, sei lá, você tira umas 3 horas, É. te sobra ainda umas 4 horas. Essas 4 horas você dá para você aprender um idioma diferente, você dá para treinar. Então ele fala tudo assim. E se não der tempo, dorme mais rápido. Ele fala Aham, isso. legal. Agora eu queria falar com vocês sobre o oposto da história que a gente estimula o offline, né? O digital, né? O digital transformou muito a nossa vida, né? E vocês dois também transformaram com essa transmissão que nós fizemos lá. A gente conseguiu mostrar o que acontece no evento para pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil. Provavelmente até o Arnold deve ter assistido. Sim. E então isso possibilitou outras frentes de atuação, né, Ana? E depois eu quero te perguntar também, Dredd, porque isso acabou virando também seu core, né? Seu trabalho diário, né? Você trabalha com digital, não? Queria que você começasse falando, Ana, Eu, sobre eu essa. acho que assim, o digital eu fiquei muito receosa no início, porque quem trabalha com eventos, né? Por mais, por exemplo, assim, um evento como o Arnold, é muito difícil ser 100% digital, porque é muito de experiência. É, Né? Então você fica, por mais, você pode fazer na parte de congresso, parte de conhecimento, mas o resto, o cara quer degustar o produto, quer experimentar, quer tocar. É muito difícil. Mas o híbrido, eu acredito 100%. perfeito, Eu acho que assim o Arnold nunca chegou tão perto de algumas pessoas como chegou esse ano com o Arnold TV. perfeito. Então, isso para mim foi a maior conquista que eu tive, porque a gente tem pessoal que faz a nossa divulgação ao longo do ano em várias cidades, né? A gente divide o Brasil em vários quadrantes, assim, e era muito impressionante quando nossos divulgadores iam, falavam assim, nossa, quando a gente chega numa academia com as coisas do Arnold, fala, nossa, o Arnold veio até aqui. Aham. Esse, de repente, um dono daquela academia, ou um dono de uma loja, de repente até do interior de São Paulo, que às vezes você anda 6 horas É, para chegar. Eu vou mais rápido do Rio de Janeiro que às vezes no interior de São Paulo, né? Que é é, muito distante. Fala, nossa, o Arnold veio até aqui, de repente aquele dono não consegue vir nunca para o Arnold. Mas o Arnold foi até lá. Então, quando você consegue penetrar é. através do Arnold TV, você chegar lá de alguma maneira, você tentar transmitir aquela vivência, aquilo tudo lá, foi extremamente válido, Muito legal. importante. Eu acho que é uma coisa que só tem a crescer, Aham. sabe? Eu sou muito grata por essa parceria, né, com vocês, né? Agora vendo desse outro lado, Bom, vamos pensar que você está dos dois lados, né? Sempre estarei Então dos é dois. muito bom, porque a gente fez um trabalho incrível. Eu fui a maior telespectadora, Foi. porque eu fiquei com Covid, né, Ela pegou Covid durante o no ar. dia do evento. Nem fala, foi uma tristeza, assim, esperando 3 anos para realizar um evento, no meu maior evento eu fico com Covid. Mas eu acho que Foi ótimo. foi ótimo que eu assisti tudo do Arnold TV e vi tudo como funcionou perfeitamente, né? Foi. Então chegou para ficar, né? Chegou para ficar. Legal. Dredd, como é que foi essa mudança sua para o digital? Não 100%, mas é um formato híbrido hoje para você ou é um formato digital mesmo? Cara, eu concordo 100%. Eu acho que o caminho é o caminho do meio, né? E o engraçado, como eu enxergo isso, eu enxergo digital, online, offline, eu enxergo isso tudo como ferramenta. Ah, Existem coisas mais importantes que isso. E o que perfeito. é mais importante que isso? Pessoas. Entendo, pessoas. Pessoas. Eu acho que é o seguinte, existe lugares onde as pessoas vão presencialmente e nem olham na cara, no olho das pessoas, nem perguntam como as pessoas estão. E existem atendimentos online que são mais presenciais que o próprio presencial. Então, eu acho que no final das contas, a ferramenta ela vai servir para alcançar pessoas inalcançáveis, né? O digital, mas no final das contas, o que faz a diferença mesmo é como você trata as pessoas e como o esforço que você faz para que aquelas pessoas sintam aquilo que você desenhou para elas sentirem. Eu acho que, obviamente, tem alguns aspectos que o presencial facilita e potencializa, e tem outros aspectos que o digital potencializa. Então, eu acho que o melhor dos mundos é a união disso tudo, mas o que está por trás disso, que são ferramentas, né? Por exemplo, eu cuido da saúde das pessoas, né?
da mudança de comportamento e da melhora da saúde. O digital, o presencial, são formas, mas o que eu faço não é isso. O que eu faço é cuidar da saúde das pessoas. Uhum. Então, quando eu entendo que o que tem de mais importante por trás disso são as pessoas, a forma com que eu faço isso, ela não é tão relevante quanto cuidar de gente. Entende? Entendi. Ali eu vou pegar uma carona e vou perguntar para os dois, assim, qual o seu propósito? Eu estou sempre em transformação. Na verdade, eu sou uma pessoa muito. Não que seja satisfeita com o que eu faço. Eu acho que eu sempre posso mais. Aham. Então, eu sempre falei que o meu grande objetivo é me tornar uma referência nesse setor. Não basta assim, a referência, é sócia do Arnold Schwarzenegger, super bacana, me sinto super lisonjeada, né? Eu nunca imaginei de onde eu vim, né, até onde eu cheguei, que um dia isso fosse possível na minha vida. Então, eu sou grata por cada momento desse percurso para eu chegar até aqui. Só que eu sempre acho que eu posso muito mais, eu Sem posso dúvida. sempre ajudar muito mais o mercado, Uhum. além do que eu tenho feito. Então, quando eu falo que eu quero me tornar cada vez mais uma referência, é referência no 360. É, a Ana é muito focada no bodybuilding. Não, a minha formação toda foi na área do fitness, Sim. do esporte de modo geral, por causa que eu cresci no mercado de academia, né? Fazendo feira para donos de academia. Então, esse é meu viés também. Então, eu quero, na verdade, cuidar, tá ligada ao bem-estar, de um Tá. modo geral, que o bem-estar ele engloba tudo, né? Então, eu acho que assim, eu quero me tornar uma referência no bem-estar, seja via as feiras, seja via o esporte, porque eu faço também os esportes, você sabe que eu faço os eventos lá É. né, ao vivo. Aham. Então, assim, eu acho que é esse o meu grande objetivo, o meu grande foco, me tornar uma referência no 360 dentro desse mercado. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu acompanho muitos bastidores da Ana. E ela tem que ter uma habilidade para lidar com presidentes de federação, donos de marcas de suplementos, esportes novos que estão chegando, produtos, pandemias. Então, é uma habilidade que não é para qualquer um, né, Ana? E o seu jeitinho, você vai, consegue sempre trazer um É. lado positivo a história toda, né? Eu acho que se eu posso ter uma qualidade minha, eu tenho um pouco de bastante inteligência emocional, né? É o que a gente Mas fala. isso não é uma coisa que nasce, é uma coisa que a gente desenvolve. Eu falo muito para Perfeito. minhas filhas, né? Tem coisas que assim, ou você aprende pela dor ou pelo amor. Eu tento falar pelo amor, aprender algumas coisas, mas infelizmente a vida vai ensinar coisas que acham que agora é besteira. Então eu aprendi também muito pela dor. E pela Entendi. dor você vai amadurecendo, aí você vai pensando assim, você é menos reativa, você pensa, minha avó falava assim, Ana, quando alguém te fez assim, põe uma colher de sal na boca. Era um modo figurativo de dizer, cala a boca e fica calado, Aham. escuta mais do que fala. Então, isso é um aprendizado que você tem ao longo da vida, que você vai aprendendo. E você leva naturalmente para essa tua parte profissional e você acaba, né, sabendo conduzir melhor, vai errar, mas vai acertar mais do que errar. Que errar. Né? Seu propósito, Greg. Cara, a gente se conhece há um bom tempo já, né? É. E tem pelo menos uns 7 anos que eu entendi que o exercício físico, o movimento, né, é muito maior do que qualidade de vida e saúde. Isso já é uma coisa incrível. Mas eu falo que você usar o exercício físico só para melhorar a saúde e condicionamento físico é você usar um diamante para pregar um prego, Aham. né? Então é algo muito mais poderoso do que só isso. Todas as adversidades que eu já passei pela minha vida, eu recorri aos aprendizados que eu tive esses 30 anos no esporte, né? Que moldaram o meu caráter e a minha mentalidade, que me ajudaram a passar por isso, né? O grande ponto é que a gente vive numa sociedade segmentada, né? Que separa o corpo da mente, a mente do espírito e tudo mais. Então as pessoas elas deixam de aprender com as experiências do próprio corpo. Por exemplo, eu dei esse exemplo aqui. Você está num treino, colocou, sei lá, 100 quilos no leg press e está fazendo. Ali você sente um monte de coisa. Tem vários aprendizados que você pode ter. Mas pelo fato da gente acreditar que o treino é o treino, a vida pessoal é pessoal, a vida profissional é pessoal, profissional é profissional, a gente deixa de levar esses aprendizados para a vida. Então, meu propósito é levar o exercício físico como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? É algo que pode te tornar uma pessoa mais resiliente, aprender a gerenciar o estresse e aprender mais sobre você. Quando você está num treino de CrossFit, fazendo aquele treino que você quer morrer, mas você não quer mais estar lá, né? Você se conhece muito. Você sabe muito sobre você, sobre os seus limites. E isso faz com que você seja uma pessoa melhor. Então,
a minha ideia, eu tô há 7 anos fazendo isso e poucas pessoas começaram a entender isso, tá? Mas eu acredito que essa é a minha missão, levar essa mensagem de que o exercício físico é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento pessoal. Sensacional. Tem muito papo com vocês dois, né? Se deixar, eu vou longe. Mas eu vou fazer tipo um bate-bola rápido aqui. Vocês vão me respondendo rapidamente sobre um sonho. Sonho? Eu Já realizou todos? não, acho que não. Eu brincava que quando eu era mais nova, eu falei assim, eu queria estar na pequenas empresas, grandes negócios, sabe? Ah, Aí legal. depois eu falei assim, agora eu brinco que eu quero estar na Forbes, mas na verdade, assim, eu me vejo maior, empresa maior, né, cada vez mais. Eu quero estar num patamar um pouco mais influente, sabe? Que eu possa, no modo, não na política, que não faz parte da minha coisa, mas eu estar, de alguma maneira, contribuindo mais ativamente, que eu consiga mexer com alguma coisa dentro do esporte de uma maneira mais de cima para baixo, sabe? Articulando. Articulando. Aham, Acho que esse é perfeito. um sonho. E uma vitória? Que eu já tive ou que eu quero ter? Pode ser as duas, inclusive. Cara, uma vitória que eu quero ter ficar ali entre o top 3 dos maiores nomes de mudança de hábito e comportamento e de saúde do Brasil. Uhum. E que eu já tive foi ter construído o Born to CrossFit, né? Que foi um dos melhores boxes do Brasil, Foi. que tinha justamente essa proposta. Eu brincava que falava assim, quem que era o meu público ideal? Aquela pessoa que falava que faz CrossFit e ninguém acreditava. É justamente essa ideia, né? Fazer pessoas comuns fazerem coisas incomuns comumente bem. Então, eu acho que um sonho realizado foi, Mudou a vida de muita gente ali, né? cara, sim, Muito maneiro. assim, fora indiretamente, né? Mas diretamente, conheço pessoa ali que tentou tirar a própria vida, Ah, pessoas que emagreceram 50 quilos, o Andrezão, que você sim, conheceu. é verdade. Inclusive, o Andrezão começou a estudar nutrição por conta disso, verdade. mudou a carreira também. Então, eu acho que é isso. O Legal. sonho realizado foi ter construído a Born, né? Ana, eu nunca faria. Eu nunca faria nada na política. Aham. Isso eu não gosto de entrar nesse viés. Acho que política eu jamais faria nada dentro da política. Acho que isso. Uma decepção? Putz, decepção. Cara, a maioria, não vou generalizar porque não dá, né? Mas a maioria dos profissionais da educação física e da área da saúde não entenderem que tudo se trata de comportamento. Você pode dominar a técnica que for, mas você vai falar com uma pessoa. Isso aí. E essa pessoa, ela tem Mudar o hábito. coisas que ela acredita, coisas que ela não acredita, uma forma de se comportar, né? Que acaba esbarrando ali. Então, uma decepção os profissionais da educação física achar que o conhecimento técnico é o suficiente para eles mudarem a vida das pessoas. Entendi. Eu consigo te perguntar uma qualidade? Isso é difícil a gente falar da gente, né? Mas uma qualidade que já sei que você é. Acho que eu sou uma pessoa resiliente, se eu sou. Mas eu acho que como qualidade, eu sou uma pessoa extremamente confiável. Aham. Eu acho que eu passo muita credibilidade, acho que isso eu passo no meu jeito, né? Legal. Apesar de, às vezes a gente brinca, né? Às vezes meu jeito meigo confunde com fraqueza. Mas esses anos todos eu Quem consigo te ser da conhece sabe que não é. da mesma maneira. Então, eu acho que de alguma maneira eu passo muita credibilidade. Eu aprendo muito com a Ana, porque às vezes a casa tá caindo, e ela tá plena ali, sorrindo, articulando, né, para aquilo entrar no eixo de novo. Eu aprendo muito com você também. Aí é o seguinte, momento jabá, que eu quero saber o seguinte, o que vocês estão fazendo, eu já sei, né? Mas o povo quer saber o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer daqui para frente. Eu vou falar a minha relação com vocês diretamente aqui. O Dredd é um dos professores da nossa pós em cross training, né? Então eu estou muito feliz de ter você no time, porque realmente eu aprendi muito contigo e quando a gente começou a falar em pós, eu na hora lembrei de você, você sabe, né? Então, bem-vindo à pós, obrigado por fazer parte. A Ana, a gente faz muita coisa junto, né, Ana? E agora a gente está produzindo um quadro seu. Eu falei, Ana, eu quero mostrar, porque essa mulher, ela viaja o mundo inteiro, ela participa de eventos, fala com pessoas tão influentes, tão legais. Eu falei, cara, eu queria mostrar isso, o bastidor da história.
né? Então a gente está produzindo um quadro fixo no programa Casa do Atleta com a Ana, né? Eu não vou chamar de repórter porque ela é apresentadora, meu amigo. Então, a gente é uma relação direta que a gente está fazendo, mas eu queria que vocês contassem, né, quais os passos que vocês têm feito, que vem daqui para frente. Na verdade, agora, os próximos passos, no mês que vem, já tem o Mister Olímpia. Então, esse ano eu me tornei sócia, o Tamer Elguinde me convidou para ser sócia dele. Tá. Então, a gente vai estar agora de 23 a 25 de setembro, agora lá no Promagno. Então, é um desafio para mim, que é pegar um projeto que já existia e estar dentro dele, né? Aí vem os eventos de verão, em janeiro inteiro tem um em cada final de semana, ao vivo. Nossa. Aí depois o Arnold em abril. Então, assim, eu tenho alguns projetos aí pela frente. Agora é momento de muito, muito, muito trabalho, né? E no paralelo, eu estou amando essa possibilidade, né? Que eu sempre falei que eu sempre quis. Acho que é importante a gente estar em mais contato, porque às vezes a gente só vê as pessoas, né, no nosso setor 3 dias no ano, um dia no ano, e é muito ruim você só se comunicar nesses 3 dias, né? Eu sentia muita falta dessa comunicação mais periódica com as pessoas do meu setor. Então, essa possibilidade, né, abrir essa possibilidade de a gente estar fazendo esse quadro e estar convidando outras pessoas e tudo mais, isso aí vai ser uma coisa muito bacana ao longo do ano, que é uma maneira de você sempre manter o mercado vivo, você saber o que está acontecendo, você trazer pessoas bacanas para falar, e você está falando com o teu setor, né? Agradeço aí. Eu que agradeço. E você, Cara, Dad? primeiro, agradeço a oportunidade de compor esse time incrível da Pós. E vai ser um prazer trocar, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende também, né? Trocar com essa galera. E o curso tá completo, tá? Se você ainda não conhece, eu convido você a conhecer, porque, como eu falei no início, tem toda a expertise necessária para você evoluir na modalidade, né? Tudo que quem começou no início gostaria de ter contato e não pôde ter, né? Inclusive Então, gestão, como a gente falou, né? Muito profissional de educação física sabia dar uma aula como ninguém, mas não sabia administrar um box. gestão, marketing, vários outros aspectos que são igualmente importantes, né? Bom, eu tenho um programa de treino online, né? Que eu treino pessoas ao vivo, online na casa delas. E é uma experiência legal, né? Porque as pessoas me levam para dentro da casa delas, né? Isso rola uma intimidade. E, em paralelo a isso, eu faço palestras e treinamentos em empresas, conectando essa parte do esporte, dos aprendizados de resiliência e gestão de estresse para o mundo dos negócios. E eu tenho uma mentoria para donos de academia e box de CrossFit para ajudar a estruturar a parte estratégica, gerencial e operacional também. Então, eu estou nesses 3 segmentos aí ao longo desse ano, aí, desde a pandemia. É um mercado novo, mas eu estou curtindo fazer. Agora uma resposta para os dois. Uma pergunta para os dois. O que a pandemia trouxe de benéfico para vocês? Primeiro é o joio do trigo, conseguiu separar. As pessoas que permaneceram comigo, foram pessoas assim que, se eu já gostava, se eu tinha no meu time, hoje são pessoas essenciais para mim, que eu tenho uma gratidão e um amor muito grande. Eu tenho a sorte de ter. Meu time é muito pequeno, você conhece, mas é muito unido e muito bom. Muito forte. Muito forte. Eu acho que a pandemia uniu mais a gente. Legal. Né? A gente percebeu que a gente consegue sim estar conectado e fazer bons eventos, mesmo sem ter um contato físico. A gente conseguiu levar ao longo desses dois anos, né? A gente, mesmo sem evento, a gente conseguiu se manter firme, porque a coisa não parava. Podia existir, podia não existir, podia continuar, daqui a pouco é postergado. Então, foi um momento muito difícil e que só a união de um grupo que se conhece muito bem, que confia um no outro, é capaz de permanecer, né? Para mim, trouxe um filho. O Léo nasceu durante a pandemia, que coisa maluca. E um outro aspecto me confirmou, me mostrou mais uma vez que mais importante que a ferramenta que eu estou usando é o que eu estou fazendo, né? Então, independente se eu estou dando aula, se eu estou ajudando o dono de uma academia, se eu estou dando palestra numa empresa, eu estou aqui conversando com vocês, no final das contas eu estou fazendo a mesma coisa, né? Que é ajudar as pessoas a viverem melhor, a cuidarem melhor da sua saúde e terem uma resiliência maior, né? Conseguirem ser maior do que qualquer adversidade. Então, a pandemia me mostrou que existem diversas formas de fazer a mesma coisa. Entendi.
É isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Adorei. Valeu, Dois prazer. queridos amigos. Esse foi o Casa do Atleta Podcast. Nos acompanhe semanalmente. Também os cortes dentro do programa Casa do Atleta. Senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigada.